Olá pessoal, eu sou Marcelo Katayama e nesse segundo vídeo sobre como fabricar as emoções, nós vamos falar sobre linguagem. No vídeo anterior nós falamos sobre foco, que é tudo aquilo que eu presto atenção, e como mudar o foco pode mudar a minha emoção. Nesse segundo vídeo nós vamos falar sobre linguagem. E o que é linguagem? Linguagem é tudo aquilo que eu falo para mim mesmo, que nós chamamos também de diálogo interno, ou as palavras que eu falo para as outras pessoas, a forma de me comunicar com as outras pessoas. Nesse processo de comunicação, tanto comigo mesmo quanto com as outras pessoas, eu posso utilizar palavras de uma conotação mais positiva, que vão me trazer um estado emocional mais positivo, e posso usar palavras também de conotação mais negativa, palavras pessimistas, enfim, que vão me trazer para um estado emocional mais pobre. E a forma como a gente usa a nossa linguagem, escolher palavras certas, muda a representação que nós podemos fazer, inclusive de fatos que aconteceram na nossa vida. Vou dar um exemplo. Eu vou contar duas histórias. Em 1999, eu fiz uma viagem para Fernando de Noronha. E foi uma viagem muito legal, porque era um sonho de consumo. E naquela viagem eu fiz um mergulho num lugar chamado Iuias, e ao descer a 25 metros de profundidade, eu vi lá 7 arraias chita. E aquela imagem foi muito legal. E lembrar daquilo me traz uma sensação muito boa. Segunda história. Em 1999 eu fui para Fernando de Noronha, e Fernando de Noronha era um sonho de consumo na época. E eu gosto muito de mergulhar e pude fazer um mergulho num lugar que chama Iuias. Iuias é um lugar que você, por cima do mar, você não enxerga nada. Agora embaixo existe uma formação rochosa muito grande. Em Fernando de Noronha, você tem assim aproximadamente, naquele dia eu tinha uns 30 metros de visibilidade. Para quem mergulha sabe que isso é bastante coisa. E a temperatura da água estava muito agradável, estava 25 graus, que fez com que eu pudesse mergulhar somente com o colete e com o cinto de laço, não precisava daquele monte de roupa de neoprene. Ao descer a 25 metros de profundidade, e nessa profundidade a luz fica toda azul, eu pude observar, saindo por trás de uma rocha, uma arraia chita. E ela é uma arraia que tem o tamanho de uma mesa, com pintinhas brancas em cima. Quando a luz bate naquelas pintinhas brancas, fica um azul fosforescente, e aquela imagem é muito linda. Ao sair por trás dessa rocha, tinham outras 7 arraias chita, fazendo o mesmo movimento ondulado. E ao lembrar disso, me dá instantaneamente a vontade de querer estar lá de novo. Bom, foram duas histórias, e percebo que na primeira história e na segunda história, existem emoções diferentes acontecendo. E o que gera uma emoção maior ou menor não é só a riqueza de detalhes da história que você coloca, mas também toda a linguagem não verbal que traduz, toda a comunicação não verbal, toda a linguagem não verbal que vem junto com essa fala. Então, no seu dia a dia, que tipo de perguntas, de palavras, que tipo de comunicação, de linguagem você vem usando com você mesmo? Palavras de tom mais positivo e palavras de incentivo, ou palavras de autocrítica, de depreciação? Que tipo de palavras que você vem utilizando? E perceba que quando você muda o tipo de palavras, naturalmente muda o seu estado interno, o seu estado emocional. E isso faz com que você possa começar a escolher que tipo de emoções você quer ter no seu dia a dia. Nesse vídeo falamos sobre linguagem, no próximo vídeo vamos falar sobre o poder da fisiologia, de como a gente usa o nosso corpo. E no último vídeo, como é que eu uso isso no meu dia a dia para fabricar emoções. Por hoje é só, um grande abraço.